Galera, hoje é dia de falar do 6º episódio da 3ª temporada de O Mandaloriano, episódio intitulado de Armas de Aluguel, ou de um modo mais amplo, Os Mercenários. Um episódio mais leve, mais descontraído, mas que guardou dentro desse episódio várias referências e vários elementos de ligação com a série toda que talvez você não tenha notado à primeira vista. Então é para isso que a gente tá aqui. É a análise completa de episódio de O Mandaloriano, é depois da vinheta. Vem comigo! E aí galera, Spótico na área, que a força esteja com cada um de vocês. Sem enrolation, logo de cara já te peço, chegou hoje no canal, seja muito bem-vindo e deixa aqui a inscrição junto com toda a galera que já deixou antes, faz parte da família com a gente. Ativa o sininho e dá uma dedada nesse like aqui junto com todo mundo, que ajuda demais o canal. Aliás, muito obrigado por todos vocês que estão entrando pro Spótico aqui nos últimos dias, tá uma alegria muito grande ver a família crescendo, beleza? Bora pra análise! Galera, depois de uma espécie de conclusão de arco no último episódio, né, onde nós vimos ali os Mandalorianos realmente vindo pra luz, tendo um lugar pra chamar de seu, e a Bo-Katan Kryze sendo toda encorajada pela armeira a resgatar os Mandalorianos espalhados pela galáxia pra retomar Mandalore, nós tivemos agora aqui então a continuação dessa missão, mas de um jeito um pouquinho mais leve, um pouquinho mais descontraído. O episódio abre então dentro da Orla Média, na galáxia, com uma nave de Quarrenianos e logo atrás um cruzador imperial na busca dessa nave, justamente para prender essa nave, mas o detalhe é que esse cruzador não tinha nenhum imperial. Dentro desse cruzador imperial nós tínhamos o senhor Axel Wolves liderando agora os Mandalorianos, aqueles que foram dissidentes da Bo-Katan, e muito provavelmente esse deve ser o cruzador imperial lá do final da primeira temporada, o cruzador que era do Moff Gideon, né, que quando ele foi capturado, alguém deve ter ficado com esse cruzador, então acredito que seja a galera que era da Bo-Katan e agora está sob a liderança do Axel Wolves, que começaram a ganhar a vida na galáxia do jeito que tem que ser, como deve ser, né? Para essa galera de Mandalorianos mercenários. O Mandaloriano, ele não é um mercenário qualquer. Ele é um mercenário leal, fiel ao seu contratante. É por essa razão que a comandante da nave dos Quarrenianos ofertou até mais dinheiro do que ele tinha recebido para capturar a nave e eles não aceitaram. Sendo assim, não teve jeito, eles estavam atrás de um jovem, né, da raça dos Mon Calamari, que tinha sido raptado ali numa linda história de amor improvável, porque nas guerras clônicas lá atrás, ainda nos primórdios da Primeira República, ambas as raças, tanto os Quarrenianos, né, quanto os Mon Calamari, e os Mon Calamari, vocês vão lembrar deles, né, que o almirante Akbar, ele deu as caras lá na primeira fase do cinema da trilogia, episódios 4, 5 e 6, né, que parece um peixão zoiudão assim, né? Ambos eram do planeta Mon Cala. E houve uma guerra civil muito grande entre essas duas raças lá na época das guerras clônicas, de modo que essas duas raças não se entendem, né? Não são amigas. E já nesse momento de novo da República, a República é quem dá o tom da paz. A República é quem dá o tom de resolver as questões. Então, por essa questão, por exemplo, um ex-imperial realocado dentro da Nova República, como nós vamos ver ainda na análise desse episódio, ele não pode ter simplesmente um exército para comandar, justamente pelo seu passado imperial. E uma nação não deve ficar se levantando, mesmo aquelas que podem ter exército, não pode simplesmente ficar se levantando contra outra nação, justamente porque agora tem a República intermediando todas essas questões conflituosas. Então, qual é a saída nesse caso para você ter o teu interesse atendido sem afetar, sem ligar o alarme lá da Nova República? Contratar quem faça o serviço para você, e não tem ninguém melhor na galáxia do que os Mandalorianos. Foi por isso, só pode ser por isso, que a nobreza dos Mon Calamari contrataram então o Axel Wolves e a galera dos Mandalorianos para ir atrás dessa nave dos Quarrenianos, né, para
trazer de volta o seu garoto e acabar com essa linda história de amor, né? Na sequência disso, então, a gente viu que, missão cumprida, os Mandalorianos então retornaram para o seu planeta base, um planeta que não está listado entre os planetas de conhecimento da Nova República, que é o planeta Plazir 15. E não poderia ter um nome melhor para esse planeta do que Plazir, porque Plazir lembra muito bem o termo plaisir em francês, que significa prazer, e é realmente um planeta dedicado a isso. Um planeta cheio de opulências, de riquezas, de coisas, de conforto, de festas. É neste planeta, o Plazir 15, que a galera do Axiom Wolf está lá. Sabendo disso, Bo-Katan, Din Djarin e Grogu seguem então para Plazir 15 justamente para começar ali a sua estratégia de reunir os Mandalorianos ao redor da galáxia. Lógico, a Bo-Katan vai atrás daqueles que um dia foram seus subordinados, mas que hoje não reconhecem mais a Bo-Katan como sua líder, simplesmente pelo fato de que ela não é a portadora do sabre negro. Ao chegar em Plazir 15, então, Bo-Katan, Din Djarin e Grogu são imediatamente levados à presença dos dois governantes de Plazir 15, né? A Duquesa e o Capitão Bombardier. E aqui, das três grandes aparições surpresas que nós tivemos aqui nesse episódio, de três cameos, né? Sendo dois deles, assim, épicos, né? Nós temos então a cantora e compositora rapper norte-americana chamada Lizzo, sendo a duquesa ali, e o marido dela sendo um ex-imperial, o Capitão Bombardier, que é a figuraça que é o Jack Black, né? Fanzaço de Star Wars. Eu acho que foi até um prêmio, né, que o Jon Favreau deu pra ele, ó, vamos lá, vou te dar um presentão, você vai participar de um episódio aqui do universo Star Wars. Sensacional. E ele também, como nós podemos ver com o crachazinho dele aqui, ele é um ex-imperial realocado da mesma forma, né, como a Elia Kane, apesar que os propósitos são diferentes, né? Enquanto o Bombardier do Jack Black parece que realmente é um cara convertido aos ideais da Nova República, a Elia Kane é uma infiltrada imperialista tentando desestruturar de alguma forma a Nova República. No momento então que Bo-Katan e Din Djarin chegam para conversar com os governantes de Plazir, então eles dizem ali para os governantes que eles estão atrás realmente de conversar, de encontrar a frota de Mandalorianos que estão ali no planeta. E a nobreza de Plazir até promete reconhecer Mandalore, até promete conduzir a Bo-Katan até a frota, mas faz uma contraproposta. Uma situação inusitada atrapalha ali um pouco a vida dos cidadãos de Plazir, que são droids que foram reprogramados para servir a população nesse momento pós-império, mas que começaram a apresentar defeitos. Droids que começaram a relembrar das suas funções de violência e começam a cometer crimes, começam até a matar em alguns lugares da cidade, especialmente na parte mais baixa da cidade, né, dos menos favorecidos de Plazir. Depois de um pouco conversarem ali, então Bo-Katan e Din Djarin resolverem essa questão pro Capitão Bombardier e deixam o Grogu ali, que fez uma amizade daquelas com a duquesa, né? Coisa linda, momentos de fofura nesse episódio com o Grogu, hein? E eles partem então ao melhor estilo do gênero americano chamado Buddy Cop, onde dois policiais saem para investigar um caso e no meio dessas investigações eles se deparam com situações inusitadas, têm que visitar lugares diferentes, olhar os detalhes das investigações e aquilo que é mais clássico nessa forma de cinema, que é a questão do tira bom e do tira mal, né? A Bo-Katan fazendo o policial bonzinho, que pergunta com modos, e o Din Djarin sendo o policial mal, que já interroga com a faca no pescoço, já, nossa, sensacional. A gente viu lá eles conversando com aqueles baixinhos que são os povos, né? Responsáveis, especialistas em criação e reprogramação de droids. Nessa conversa, então, eles ficam sabendo que aquele povo não estava modificando os droids, não eram eles que estavam modificando os droids. Então eles vão e começam a tentar entender o que está atrapalhando a programação dos droids. É quando eles irritam lá um droid e esse droid realmente contra-ataca, de pacífico que deveria ser, ele realmente contra-ataca ali os Mandalorianos e numa perseguição dos dois a esse droid acaba leva um tiro lá e é simplesmente apagado. Os droids são tão importantes para Plazir que eles são considerados quase que
humanos, porque quando aquele droide infectado acaba levando um tiro e morre, é dado para essa situação, inclusive o título de crime, de assassinato, inclusive com direito a isolamento da área do crime com uma fita daquelas amarelas, né, que isolam, fita holográfica. Achei sensacional aquilo, que é coisa mais Star Wars do que isso. Eles descobrem então que o droide possuía uma espécie de um dispositivo que continha ali uma substância, um fluido chamado nepante, e eles vão descobrir que esse nepante, uma espécie de uma droga, sei lá o que, é vendido num bar lá, um bar especificamente frequentado por droids. E também ali, para surpresa deles, é comum que esse nepante seja distribuído, vendido para os droids, mas o dono do bar também não sabia que aquele nepante, aquele fluido estava modificando os droids para essa causa. Inclusive aquele droid dono do bar estava preocupado com isso. Para encurtar a história, a gente descobriu então que esse fluido havia sido hackeado por nanorobôs que, entrando dentro do sistema dos droids, estava modificando para que eles voltassem à sua programação original imperial. Concluindo então a investigação, nossa dupla de tiras mandalorianos descobre então que o responsável então pelo hackeamento dos droids era o próprio comissário Helgate, que era um dos braços direitos, homem de confiança da duquesa, e que nesse episódio foi interpretado por ninguém mais, ninguém menos do que o épico, o lendário Christopher Lloyd, o nosso eterno Dr. Emmett Brown de Volta para o Futuro. Assim sendo, então, descobrimos que o Doc, né, o nosso Helgate, comissário Helgate, era um separatista ideológico, né? Para você que não acompanha muito Star Wars, os rebeldes eram aqueles que queriam derrotar o Império para a instalação da Nova República. E os separatistas eram justamente o contrário, aqueles que não queriam que os planetas fossem administrados pela Nova República e queriam se separar da República. Esse termo separatistas apareceu demais nos episódios 1, 2 e 3, quando o Palpatine estava tentando tomar conta ali do Senado Galáctico, né, e instituir o Império. Tanto que o herói, né, do Helgate era o já finado Conde Dooku, interpretado pelo saudoso também Christopher Lee. Bom, missão cumprida, tudo solucionado, Helgate sendo transportado para o exílio, né, como punição à sua traição, mas com o recado da duquesa de que ela acredita em segundas chances, né, que a pessoa pode se redimir. Vamos ver o que isso pode significar. Talvez não seja nada, né, seja só uma mensagem, mas sei lá, vamos ver o que isso vem pela frente. A promessa então tem que ser cumprida. Bo-Katan Kryze e Din Djarin e Grogu então são levados até o lugar aonde Axel Wolves está com a sua frota, e dessa forma, assim que ela chega, para espanto de todos, ela não é bem-vinda, ela não é aceita logo de cara. Ela expõe para todos eles que os Mandalorianos precisam se unir, mas eles não reconhecem nela absolutamente nada porque ela não porta o sabre negro. Dessa forma, ela chama então o Axel Wolves para um duelo, e ali a gente viu uma batalha, nossa, olha, que fight entre os dois ao melhor estilo de Mandalorian, né? Os caras voando, usando todos os seus recursos que são anexados às suas armaduras, e tirinho, voo, olha, sensacional. A Bo-Katan vence então o Axel Wolves, e nem assim ainda ela é reconhecida quando finalmente o Din Djarin resolve deixar de ser figurante na sua própria série, né? Que agora parece que a gente tem duas séries em uma, né? A gente tem a série do Mandaloriano, e no momento agora, já faz algum tempo, a gente tá vendo a série Os Mandalorianos, né? Com mais protagonismo ainda pra Bo-Katan do que pro Din Djarin. Impressionante isso. Mas ele resolve falar. Din Djarin fala, pega lá o sabre negro e quer dar pra Bo-Katan, e os caras falam, mas isso não é a tradição, o sabre negro tem que ser conquistado em batalha. E aí, né, especialmente pra você que já é fã aqui do Spot, que já acompanha os nossos vídeos, dá uma espiadinha nesse trechinho aqui da análise que a gente fez lá de um episódio pra trás. Vê isso aqui, ó. Ela seria digna sim de empunhar o sabre negro, e eu diria que neste momento ela é a digna de empunhar o sabre negro. Pensa comigo, aquela criatura metade biológica, metade máquina, luta com o Din Djarin, e essa máquina toma o sabre negro do Din Djarin. Então quem que se torna digno do sabre negro nesse momento?
aquela criatura, por pior que seja a escolha, aquela criatura se torna a possuidora digna do sabre negro. Quando a Bo-Katan vem e vê o sabre ali, ela entra em batalha com a própria criatura e ela derrota a criatura e toma o sabre para ela, de forma que legitimamente ela pode ser a possuidora. Olha que bacana como que os caras estão construindo cada detalhe dos personagens dentro dessa série. Então, para surpresa de exatamente 0 pessoas, a Bo-Katan, então, recebe a notícia do Din Djarin que ele estava perfeitamente ciente de que ela seria a portadora digna do sabre negro. Eu não sei por que seguraram esse sabre com o Din Djarin até hoje, sendo que o Din Djarin sequer aprendeu a usar essa encrenca desse sabre, e a gente sabia desde o começo que ela seria justamente a grande portadora, aquela que lideraria a retomada de Mandalore, que governaria os Mandalorianos. Ela é de quem a profecia fala. Bo-Katan Kryze é a pessoa, é a líder de quem a profecia fala, e já falei várias vezes e repito, é para ela que o mitossauro vai se levantar. Pode anotar, e qualquer coisa diferente disso vai ser plot twist para mim. E assim termina o episódio com ela de posse do sabre, dignamente, merecidamente, e dessa forma então todos ali passam a reconhecer ela e possivelmente ela vai arrastar aquela galera com ela. O que ficou nas entrelinhas nesse episódio que talvez a gente possa não ter percebido logo de cara? A lealdade dos Mandalorianos mercenários. A gente viu em episódios anteriores que o Moff Gideon foi libertado e na cena da libertação dentro da nave tem lá um pedaço de Beskar, que é um artefato, um metal muito precioso usado por Mandalorianos, muito embora não sejam apenas Mandalorianos, né, que tenham acesso ao Beskar, como a gente já sabe. Mas eu acho que ficou ali a impressão de que um grupo de Mandalorianos pode ter sido contratado para libertar o Moff Gideon. E não importa quem seja o contratante, o que importa é o dinheiro, é o cascalho. Vou chutar aqui, de repente, o contratante da libertação do Moff Gideon pode até ter sido alguém que já esteja infiltrado dentro da República, e pode ser a própria Elia Kane, por que não? De repente a Elia Kane tem um protagonismo ainda escondido e muito maior do que a gente viu até agora. Ela pode ser de repente o próprio braço direito de Palpatine nesse momento dentro da República. De repente a Bo-Katan vai descobrir que a galera que ela acabou de repatriar de novo para causa dela foram os responsáveis pela libertação do Moff Gideon. É isso que eu estou imaginando, aonde as peças vão se conectar. O Grogu pode ser um outro ponto importante juntamente com o Mandalore, porque o Grogu já mostrou pra gente que é de suma importância, de sumo interesse para o Moff Gideon por alguma razão que a gente ainda desconhece. O próprio Dr. Pershing tinha um trabalho sobre clonagem e estava interessadíssimo a mando do Moff Gideon em capturar o pequeno Grogu. Lembram-se disso? O Grogu vai ser protegido, é um protegido dos Mandalorianos e vai ser protegido contra qualquer ameaça contra ele pelos Mandalorianos. Se o Moff Gideon vier para cima do Grogu para tentar capturar, lá estarão os Mandalorianos para defendê-lo. E se você chegou hoje pela primeira vez, repito, seja muito bem-vindo à família Spótico. Deixa aqui a tua inscrição para fortalecer o canal, ativa o sininho. É muito importante para o YouTube saber que vocês estão dando like aqui, que isso alimenta o algoritmo para os vídeos continuarem sendo espalhados pela galáxia do YouTube, beleza? Valeu, galera, fiquem bem, que a força esteja com cada um de vocês sempre. Até o próximo vídeo, Spótico na área.